Mudando de assunto, bora falar de política agora, porque Tadeu de Souza esteve se movimentando na Semana Santa lá em Parintins, não é isso, Davidson? Exatamente, Boa Cleiton. tarde. Boa tarde para você, amigo. Boa tarde também para quem acompanha a gente no Povo na TV. Hoje tivemos uma notícia triste para a comunidade cristã, mas a gente também vai falar dos movimentos políticos do Estado. O Tadeu de Souza, que pode ser aí o sucessor de Wilson Lima, ele é o vice-governador, pode assumir a cadeira do governador, se o governador realmente empreitar aí uma candidatura ao Senado ano que vem. Esteve na Ilha Tupinabarana, esteve em Parintins e não foi à toa, claro. Ele foi lá perguntado sobre articulação política, ele negou qualquer possibilidade de candidatura ao governo ou mesmo de participação no processo. É normal, porque querendo ou não, tudo ainda está sendo desenhado, o Cleiton sabe disso, a gente sempre olha para o cenário como algo ainda a ser construído. Mas essas fotos aqui e a simbologia sempre diz muito, né? Ou seja, os movimentos. O Tadeu não foi lá à toa, ele passou a Páscoa em Parintins, participou do lançamento do álbum do Boi Bumbá Caprichoso, lá no Curral Zeca Chibelão. E aqui na ação de Páscoa, olha aí, ó, ele aqui ao lado da sua esposa, Jade Amorim, da vice-prefeita Vanessa Gonçalves, do prefeito Matheus Assayag, do ex-prefeito Bi Garcia, da deputada Mayra Dias, e que também participou, mas isso já lá no Curral Zeca Chibelão, o presidente da Manaus CUT e ex-presidente do Boi Bumbá Caprichoso, o Gender Lobato. Então essa movimentação caiu nos bastidores como algo que já está ocorrendo, a possibilidade de, quem sabe, o Tadeu de Souza se apresentar aí como outra alternativa para um palanque político ano que vem. Lembrando que ele falava timidamente sobre isso, ele quase não tocava no assunto, mas agora ele está mais midiático do que nunca, Cleiton. Aparece bastante, discursa bastante e, claro, ele falou, olha, eu participei lá do lançamento do álbum do Boi Bumbá Garantido em Manaus, eu estou aqui também para participar dos 100 dias da gestão de Matheus. Matheus fez o seu papel, foi buscá-lo no aeroporto, fez todo o protocolo de chefe de Estado, mas os movimentos traduzem cada vez mais que Tadeu pode ser sim uma peça que não só está sendo observada pelos políticos, mas deve começar a ser observada pelo povo também, porque afinal de contas é a sucessão da cadeira de Wilson Lima que está em jogo. Mudando de assunto, durante a eleição para prefeito no ano passado, muito se falou para o público evangélico. Com a morte do Papa Francisco hoje, muitos políticos, logo nas primeiras horas da manhã, aproveitaram para emitir suas condolências. Você acha que essa visão agora do público católico vai ser diferenciada daqui para frente com essa possível mudança de Papa ou não interfere no mundo político? Eu acredito que sim, acho que a tua colocação ela é pertinente. Apesar do público evangélico ter crescido no Brasil, principalmente aqui na região norte do país, os católicos são maioria. E a Igreja Católica ela sempre teve uma tendência política, não é de hoje. Eu mesmo fui gestado, fui formado dentro da Igreja Católica. Minha formação toda foi dentro da Igreja Católica. A gente observa que o cenário agora do novo papado, com a eleição do conclave, lembra? Engraçado, ontem, à noite, né, minha esposa até me chamou a atenção sobre isso, mas eu gosto de assistir filmes nessa linha. Eu já tinha assistido Anjos e Demônios, que fala sobre a eleição do Papa, já tinha assistido Os Dois Papas, que é um filme que eu recomendo, que trata justamente dos dois últimos papas, né, o Papa Bento XVI e o Papa Francisco, e o Conclave, filme desse ano, que realmente é um filme muito interessante, para você entender que a igreja também é uma instituição política. O Vaticano é um país, é uma cidade-estado, tem todo um repertório de articulação. E eu acredito sim, Cleiton, que o movimento da Igreja Católica mexe com o mundo político, inclusive nosso, porque a igreja tem atuação política na Amazônia. O cardeal Leonardo Steiner é um nome que pode vir a ser cogitado ao papado, apesar de que eu acho um pouco difícil devido às circunstâncias que a igreja hoje tem, a força europeia que ainda é muito grande dentro do Vaticano, mas eu penso sim que apesar do aumento do público evangélico, os católicos têm ainda a força política para isso. E eu digo mais ainda, se você analisar bem, muitas autoridades políticas nossas, que já ocuparam cargos de governo, Senado, Câmara Federal e até mesmo a Assembleia, são ligados à Igreja Católica. Você mesmo conhece muitas dessas autoridades. Então, eu penso que a maior prova do político é dialogar com todo mundo. Mas o Papa chamava sempre a atenção que poder é serviço e que a política precisa ser um instrumento de transformação. Eu ouvi você falar hoje
logo cedo de humildade, e humildade não é subserviência, mas é você entender o que as pessoas precisam de você no poder. E o Papa foi para mim uma autoridade, o Papa Francisco, a quem eu acompanhei também muito bem o seu pontificado, a sua liderança da Igreja Universal, ele foi uma pessoa que dialogou com todo mundo. E detalhe, em crises diplomáticas ele nunca se omitiu. Você lembra lá Cuba, Estados Unidos, aquela situação do Obama com Raul Castro? Ele foi lá, aproximou, deu ali a sua parcela de contribuição. Agora, na guerra da Ucrânia com a Rússia, ele também se pronunciou. Então, eu penso que ele está do lado das pessoas pobres, simples, que mais precisam. Mas dialogar com os líderes políticos de modo claro e direto é uma virtude, sim, que os políticos poderiam observar no papado de Francisco. E vamos ver agora, eu torço, claro, rezo também, para que o sucessor continue trilhando essa linha, porque a gente precisa dialogar com todo mundo, Cleiton. Muito tem se falado isso. A imprensa internacional inteira tem falado muito dessa questão do Francisco ter aproveitado de São Francisco de Assis e ter se aproximado ainda mais dos pobres. Os políticos, já que a gente está falando muito desse mundo, né? Os políticos muito têm falado de pobre, mas poucos seguem o exemplo dele, que tinha isso como vida. Essa aproximação, essa busca, esse acolhimento, essa fraternidade, era o que ele vivia, era a vida dele. O político muito fala de pobre, mas pouco se aproxima. Você acha que isso muda também ou não? Continua ou piora? Se pelo menos na aparência mudar alguma coisa, a gente já pode observar uma relevância. Porque você viu na Semana Santa, entrega de peixes, entrega de cestas, ovos de Páscoa. Muitas vezes a política ela cruza ali o caminho indigesto do ser e do parecer ser, ou seja, as pessoas muito mais aparentam do que são. Você falou perfeitamente. Uma coisa é eu fazer ali uma ação política com os mais pobres, outra coisa é estar perto deles, vivendo a realidade deles. Penso eu que a autoridade do Papa, que comunga das duas coisas, eu concordo, pode sim fazer com que muitos políticos olhem para isso. Se já é uma mudança superficial, claro, é muito relativo, já é um começo. Agora, uma coisa que me chama a atenção, né? Quando eu participei de um conclave lá atrás, eu estava no Vaticano na época que elegeram o Papa Bento XVI, e muito se falava que a Igreja Católica fechada poderia se tornar elitista, isso que você está falando, mais próxima dos ricos, dos poderosos. O Papa Bento XVI renunciou, veio Francisco, que procurou aproximar essa igreja das pessoas mais necessitadas. E uma preocupação que o Francisco teve foi com a Amazônia, quando ele falou que ele viu aqui na Amazônia um campo que a política poderia ajudar, principalmente diminuindo as desigualdades sociais. Penso eu, Cleito, que isso é sim positivo para o meio político analisar, para o meio político refletir e mesmo diante de ações que muitas vezes são eleitoreiras, que se possa pensar em políticas públicas que realmente façam o país crescer. Eu, particularmente, eu lamento muito a morte do Papa Francisco no momento em que a gente precisa dialogar com a política mais próxima das pessoas, o que muitas vezes, infelizmente, não tem acontecido. Então, você acredita que o norte da Igreja Católica hoje é seguir este caminho ou mudar um pouco o percurso? Eu conversei hoje com uma fonte diretamente do Vaticano que me disse assim, olha, a gente está observando os movimentos do conclave, para você que está acompanhando o povo na TV, o Cleito já falou disso, o conclave é a escolha do novo Papa, não é uma eleição popular, então existe toda uma questão de articulação, mas a tendência, pelo menos segundo essa fonte, é que o papado continue de uma forma mais moderada. Eu não acredito numa forma extremamente progressista, reformista, como até o Francisco ensaiou. Você lembra que aqui na Amazônia ele chegou a falar da possibilidade da igreja aderir homens casados para exercer a função clerical, de padres, de sacerdotes, porque a Amazônia tem uma situação muito atípica do restante do nosso país. Isso acabou não avançando, é uma discussão muito delicada para a igreja, mas o Papa que vai assumir, a tendência é que ele fique ali no meio termo da moderação, mas não seja um cara que possa aí tornar a igreja conservadora, extrema, como aconteceu lá atrás. É uma pena que as pessoas, só aproveitando aqui o espaço que o Cleiton me dá, e você também, a credibilidade, é uma pena que a gente tenha envolvido extremismos políticos com o Papa Francisco, alegando que o Papa era comunista, que era um cara radical de esquerda. Nunca foi. Se você olhar a história do Francisco na Argentina, o Papa era muito ligado às tradições, inclusive enfrentou um regime ditatorial, um regime
que foi realmente nocivo para a população argentina, inclusive protegendo padres que estavam sendo perseguidos, pessoas que estavam sendo perseguidas pelo regime. É uma pena porque às vezes as pessoas vão muito nesse freelance hoje do meio digital e às vezes desconhecem a proposta da igreja, a proposta de uma liderança que muito mais se preocupa em melhorar a vida das pessoas do que com esse debate extremado que existe hoje no planeta, não é só no Brasil. Você sabe que hoje a extrema-direita, esse extremismo político de esquerda e direita está no mundo todo, Cleiton. Vamos acompanhar então, você segue com a cobertura da morte do Papa Francisco em toda a programação da TV Norte e do SBT. Obrigado, Davidson. Eu agradeço, Cleiton.